Olá, gente sensacional! Este vídeo será sobre ônibus durante epidemia, empatia e hovercraft. Então, nos foi informado que durante a pandemia o ideal é evitar aglomerações. Mas como evitar aglomerações pegando transporte público, hein? Gente, o transporte público, nas condições normais, durante o horário de pico, onde a maior parte dos trabalhadores utilizam, ele já não é lotado? Então, quando eu leio notícias como no Grande Recife, 47% da frota de ônibus reduzida em função da pandemia, ou a notícia, em Rio Branco, apenas 40% da frota de ônibus funciona, eu fico um pouco alterado. Eu fico um pouco nervoso com isso, porque parece inviável não se contaminar diante desse cenário. Era justamente por causa da epidemia que você tinha que evitar aglomeração. E aí reduz as pessoas circulando e reduz também os ônibus, ou seja, para manter o aperto. Isso deixa a gente muito chateado. Hovercraft é uma tecnologia que data aí do fim da Segunda Guerra Mundial. Basicamente seria um colchão de ar que flutua sobre a água, assim, acima, com grandes propulsores, fazendo ele ganhar velocidade. E ele tem as seguintes características, principalmente o hovercraft moderno. Ele faz pouco barulho, consome pouquíssima energia, ou seja, pouca gasolina, pouco combustível, impacto ambiental perto de zero, não tem que se preocupar com obstáculos que tenham dentro da água que possam entupir hélices. E o melhor de tudo, não precisam de atracadouro, ou seja, qualquer praia, como vocês podem ver na imagem, pode virar atracadouro de hovercraft. Mas por que essa tecnologia não é utilizada em larga escala no Brasil? Você tem até em Manaus, tem sim. Basicamente, especulação imobiliária e falta de interesse ou inteligência dos nossos governantes. Porque quando eu coloco uma estação de barcas em determinado local, esse local vai valorizar. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é notório que as empresas de ônibus têm grande poder. Eles têm muito dinheiro, já elegeram e tiraram governadores. Mas Flávio, como é que essas coisas se relacionam? Tá maluco? Tá falando coisa com coisa? É o seguinte, numa pandemia, o mínimo que deveria ser feito é a manutenção do número de ônibus, para garantir assim que os ônibus não sejam lotados. Flávio, mas fiscalização é muito difícil. Gente, qualquer celular tem um chip. Os chips hoje de localização são essenciais para o funcionamento dessa sociedade. Será que é tão difícil botar um chip em cada ônibus e fornecer isso na internet para que nós, usuários, tenhamos conhecimento de como é que está a distribuição desses ônibus, o número de ônibus? Outra coisa, mesmo que as empresas de ônibus tenham um pequeno prejuízo, essa é a hora do Estado ajudar nesse sentido. Mas eu tenho certeza que essas empresas de ônibus, com tanta força, não têm prejuízo, mesmo com redução. Sou favorável, por exemplo, a auxiliar lá na redução nos custos, ajudar a empresa a pagar custos, porque essa não é uma época para lucrar. É uma época para tentar fazer com que as pessoas sobrevivam, para que você tenha passageiros no futuro, por exemplo. E agora eu quero falar com vocês sobre empatia, a capacidade de você projetar o sentimento de outro objeto, de outra pessoa, sabe? Tentar entender o sofrimento alheio. E falando de empatia, vamos falar sobre os nossos governantes, que em geral apresentam pouco ou nenhuma empatia. Como assim reduzir o número de ônibus durante uma pandemia mundial? Eu fiquei chateado com isso, fiquei chateado. Mas o que me deixou fora de mim é você eliminar algumas linhas, porque a linha não estava trazendo muito vantagem econômica, estava difícil de sustentar. E aí as pessoas estão tendo que caminhar, às vezes 20, 30 minutos a mais, além das suas viagens diárias para o trabalho, que geralmente 1 hora e meia, porque cortaram linhas de ônibus. Que legal, você ficou até o final do vídeo. Eu agradeço muito, você é uma pessoa sensacional. E aí, eu vou pedir para você deixar o seu like, assinar o canal, que é muito importante. E também importante é você ativar o sininho
para você ver os próximos vídeos. Eu realmente agradeço muito por você ser essa pessoa incrível e vejo vocês num próximo vídeo. Até lá!